Eu sou Leia Beatriz. E eu sou Ana Lu. Nós somos o Vênus Mais. E neste ciclo nós vamos pegar uma carona com o Sol pelos signos do Zodíaco. Vem com a gente! Nesse vídeo nós vamos falar sobre o Sol no signo de Escorpião. O Sol passa pelo signo de Escorpião, aí do dia 22, 23 de outubro até mais ou menos 22, 23 de novembro. E enquanto ele está passando nesse signo, ele nos disponibiliza essa energia. Escorpião é o 8º signo do zodíaco, ele vem logo depois do signo de Libra e ele é esse signo de água fixo e por isso traz um tom de intensidade emocional. Bom, nessa passagem de Libra para Escorpião, a gente pode perceber que a gente sai do campo das aparências e passa para o campo daquilo que não aparece, daquilo que é oculto. Então, enquanto Libra se preocupa muito com essa parte aparente, Escorpião é aquele que vai perscrutar aquilo que não está visível. Enquanto o signo de Libra valoriza a beleza, valoriza o compor com o outro, o signo de Escorpião vai trazer a conexão com a transformação, com esse ponto da alquimia da vida. A gente sai daquilo que agrada para aquilo que normalmente desagrada. Então, enquanto Libra também está ali muito ocupada, digamos assim, né, a energia de Libra, muito ocupada com essa questão dos relacionamentos, por conta do equilíbrio, do olhar o outro, no signo de Escorpião, essa relação com o outro passa a ser de muita cumplicidade. Então, é um relacionar que não é um relacionar de ar de Libra, é um relacionar de água profunda de Escorpião. Ou seja, que traz essa cumplicidade e que traz a valorização daquilo que realmente se pode confiar. A Libra traz esse ponto da cena que está lá para todo mundo ver, assistir e apreciar essa beleza. E Escorpião, aquilo tudo que está envolvido ali atrás, né? Todo aquele drama, toda aquela trama que está por trás daquilo que está sendo mostrado. E na natureza, como a gente encontra essa energia de Escorpião? Bom, em primeiro lugar, a gente pode pensar aí nos grandes predadores, aqueles animais que empreendem a sua caça ali para conseguir se alimentar. Por que isso tem a ver com a energia de Escorpião? Porque eles precisam matar para sobreviver. Então, tudo na natureza que tem relação com esse ciclo de vida, morte e vida, tem relação com a energia de Escorpião. Aqueles animais venenosos também têm essa conexão com o signo de Escorpião, porque trazem esse ponto, né, de uma coisa que não é vista, mas é percebida, é sentida e é muito forte. Um ambiente que tem relação com a energia de Escorpião é a noite. É um momento em que não existe luz, então as coisas não são visíveis. Então a gente pode dizer também que todos esses seres que são noturnos, que têm uma vida noturna muito mais rica do que a diurna, têm essa energia de Escorpião. Os ambientes de gruta, de caverna, também trazem essa conexão com o mistério, né? Não só com aquilo que a gente não consegue ver, mas com esse ambiente misterioso e de você conseguir apurar a sua sensibilidade para sentir o que mais que está presente ali. E também essa qualidade da própria natureza, do planeta, de se reciclar e se transformar. Ou seja, uma coisa que está ali como visivelmente algo que está podre, que passou do tempo, aquilo na verdade vai ser reabsorvido pela natureza e transformado em vida. Então essa transformação biológica que acontece também no ciclo de vida, morte e vida, tem a energia de Escorpião. E aquela fonte de água que brota aí do interior da terra e que vem com essa pureza intensa e com esse poder todo, né, de purificação pela própria terra.
ela também está relacionada com esse signo. Outro elemento da natureza que a gente não pode deixar de citar é o próprio petróleo, né? Todas essas riquezas, os cristais, pedras preciosas, toda essa riqueza que fica oculta também dentro da Terra tem essa energia de Escorpião, porque é preciso cavar para conseguir encontrar, é algo que não fica visível e, na verdade, é uma fonte de grande poder. E nessa observação dos animais, também toda essa estratégia de ataque e de defesa, e inclusive aqueles seres que costumam matar o seu parceiro após o acasalamento, também é uma energia de Escorpião aí bem presente. E no campo do comportamento humano, como que a gente identifica aí a energia de Escorpião? O primeiro ponto e mais aparente é esse contato com o medo, né? O medo das perdas, o medo de lidar com uma situação difícil, o medo de enfrentar algo que você não conhece, né? Do desconhecido. Então esse medo que é esse sentimento profundo, ele já traz esse primeiro contato com o signo de Escorpião. Então, todas essas emoções, não só as que advêm do medo, mas também aquelas que a gente não gosta de admitir que tem, porque elas não são exatamente construtivas, elas não são atrativas, né? Porque Escorpião gosta de ser muito atraente, só que lidar com essas emoções que são destrutivas é uma coisa que leva a gente à negação. Então isso é a energia de Escorpião também. Por quê? Porque é aquilo que se coloca embaixo do tapete, é aquilo que a gente diz que não tem, é aquilo que muitas vezes é muito difícil de admitir. Então todos esses sentimentos que são difíceis de lidar, que são difíceis de admitir, que são difíceis de a gente tornar construtivos, né? E que muitas vezes são barreiras que nos impedem de fazer aquilo que a gente quer fazer, são manifestações da energia de Escorpião. E por isso a relação também com os tabus, né? Que muitas vezes é algo que você sabe que está ali, mas que não pode conversar sobre, não sabe com quem conversar, se aquilo, né? Se pode, se não pode. Então, toda essa confusão, né? De algo que precisa ser escondido ou que a gente não consegue enxergar. E por isso essa relação até com colocar o dedo na ferida, é porque é isso, porque toca esses pontos mais sensíveis, esses pontos que não são de uma conversa fácil, que são difíceis não só de lidar, difíceis de compreender, difíceis de trazer exemplo às vezes. E difíceis também de transformar, porque uma grande característica de Escorpião, exatamente por causa de todos esses processos que a energia de Escorpião traz, uma das grandes características é a capacidade de transformação, a capacidade de transmutação, de renascimento. Então, várias situações que são muito difíceis de lidar do ponto de vista emocional nos levam para um ponto que é próximo da morte, de pequenas mortes. Então, essas pequenas mortes, quando a gente consegue se entregar ao processo do luto, muitas vezes são elas que vão dar ensejo e vão dar início a um renascimento, a uma nova etapa da nossa vida e que traz o contato com aquela água que brota da terra, tão pura. Então a gente consegue virar a página e começar tudo de novo. E é uma sensibilidade que ela é muito profunda e por isso traz esses pontos também de mergulho, né, de um autoconhecimento que é muito profundo. E que por isso é mais difícil de acessar e de lidar, e às vezes traz esse drama interno, mas é um drama que é muito pesado, porque ele é muito intenso. E às vezes não é aparente, ele é para dentro, né? Esse lidar com a sua profundidade, com a profundidade do seu ser. Então essa força que brota desse lugar, né, traz também esse contato com as suas riquezas internas mais profundas. E o contato com as riquezas internas traz também o seu contato com o poder. Qual é o seu poder? Qual é a sua fonte de poder? Ela está nesse núcleo que é aquele que não se perde. Se tudo na vida você perder, esse núcleo, ele fica intacto. E ele é a fonte do seu poder, é a fonte da energia de Escorpião.
E aí, esse ponto da preservação, tipo, você reconhecer isso, saber que ponto é esse, saber os seus pontos de fragilidade, você consegue se preservar melhor, se proteger melhor e tá mais forte, né? Uma presença mais forte no mundo. E essa forma do escorpião de lidar com aquilo que é precioso, né, de preservar e de muitas vezes segurar para si, também gera dentro do comportamento do ser humano algumas atitudes que também não são fáceis, que são desafiadoras. Porque no intuito de você ter uma pessoa com você, você se torna dominador. No intuito de manter uma situação que você gosta, você se torna controlador e manipulador. Então, todos esses recursos que o ser humano encontra para conseguir preservar, segurar, manter aquilo que ele aprecia e julga fundamentais na sua vida, torna muitas vezes o ser humano refém das suas próprias atitudes. E um outro ponto que Escorpião traz é essa conexão com a sexualidade intensa, né? Então é com aquele êxtase sexual, aquele ponto de maior poder. E por isso o signo de Escorpião é tão relacionado também com a energia da sedução. A sedução é uma grande expressão de Escorpião. Por quê? Porque ela tenta seduzir para poder atrair aquela pessoa que ela quer para esse ponto de uma troca profunda. E como aproveitar essa energia nesse período em que o Sol está passando no signo de Escorpião? Bom, se a gente pensa nesse desafio, esse dilema entre o controle e o autocontrole, o domínio e o autodomínio, a gente já começa a perceber que existe uma forma de lidar com a energia de Escorpião que é destrutiva e uma forma construtiva. Então, enquanto o Sol está passando por esse signo, o ideal é que a gente consiga olhar para dentro, para conseguir entender esses pontos, como é que eles estão dentro da gente, para conseguir tirar o melhor proveito deles e conseguir buscar a força de Escorpião, ter consciência dessa força, desse poder, para conseguir superar os desafios na nossa vida. Uma boa forma de aproveitar também é você investir em autoconhecimento, conhecendo as suas fragilidades, principalmente, para você conseguir trazer esse ponto da proteção e da preservação em um outro nível para você. Porque o autoconhecimento, ele faz você conseguir estar na vida de uma forma mais empoderada. E quando você enxerga a sua fragilidade, você utiliza ali a energia do Escorpião para se proteger, mas é preciso utilizar a energia do Escorpião também para se fortalecer nesses pontos em que você está frágil. Por quê? Porque se você não se fortalece, você faz uma super proteção daquele ponto ali e aquilo te impede de vivenciar determinadas coisas na vida, vira um núcleo duro. Então a gente pode aproveitar a energia de Escorpião nesse momento para enxergar assim, para ter coragem de enxergar essas fragilidades, né? Deixar de lado um pouco o medo ou enfrentar o medo para poder se fortalecer naquele ponto que está frágil. Para a gente conseguir, através desse empoderamento, conseguir avançar em situações que antes a gente não conseguia, porque tinha vergonha, porque tinha o medo, porque tinha uma série de travas. Então, Escorpião é esse signo que nos faz renascer, ressurgir com mais força e com mais competência para conseguir lidar com situações cada vez mais difíceis e de uma forma cada vez mais positiva e empoderada. E ao lidar com essa situação difícil, você pode aproveitar esse momento realmente para se transformar e transformar aquilo, né, aquela situação em um novo ponto que você deseja. Às vezes é uma situação que é muito dolorida e por isso, né, acaba não sendo trabalhada. Mas enquanto o Sol está passando ali em Escorpião, você consegue ter um olhar mais sensível e mais sincero para essa situação e consegue trazer esse ponto de transformação aí. E é por isso que o signo de Escorpião está relacionado também com essa força da revelação.
Porque ele vai no profundo, traz aquilo que está oculto, tem essa coragem de trazer aquilo que está oculto e que na maior parte das vezes não é algo agradável, e traz aquilo para um ponto em que aquilo pode ser transformado, em que aquilo, uma memória às vezes muito dolorosa, pode chegar ali e ser ressignificada como um ponto de sustentação. Sustentação da transformação, sustentação da evolução que você tem como ser humano. E o escorpião, ele traz também essa característica de ser ou 8 ou 80, ou é ou não é. Então você conseguir olhar para alguns pontos da sua vida em que tem coisa, para isso aqui eu falo sim, e para isso aqui eu falo não. Então conseguir trazer essa postura mais definida em alguns pontos, porque às vezes o saber aquilo que você não quer é uma definição suficiente para definir a situação e para você conseguir já liberar o seu caminho para seguir numa direção que seja mais adequada àquilo que você está construindo. E essa intensidade do escorpião que faz com que ele seja radical, seja uma energia radical de 8 ou 80, também explica e faz a gente aceitar melhor muitas questões que vem na psique das pessoas. Atualmente isso é muito, muito presente, né? As pessoas que têm depressões muito profundas, que têm esses quadros psicológicos muito extremos, tudo isso está relacionado com o signo de escorpião, inclusive no processo que é autodepreciativo, autodestrutivo. Então, a energia de escorpião, ela nos ajuda a ter um olhar para isso tudo, de um pouco mais de aceitação e menos crítica. Um olhar que vai tentar buscar a causa disso para conseguir resgatar a sanidade, resgatar a saúde, resgatar o ponto de força. Então esse resgate que a energia de escorpião é capaz de fazer é exatamente pela capacidade que o escorpião tem de sustentar aquelas situações que são muito difíceis, as situações e as emoções que são muito difíceis e muito intensas. Então quando a gente busca do fundo assim do nosso âmago essa força do escorpião, a gente consegue se ajudar e ajudar os outros também com esse olhar de que aquilo ali não é superficial, é algo profundo e que precisa ser cuidado com muita cumplicidade, né, com muito, muito carinho, com uma interação de confiança entre terapeuta e paciente, entre mãe, pai e filho, entre amigos, né? Deixando de lado as questões que são mais de aparência e tal, para poder realmente mergulhar no profundo e trazer a cura e a transformação daquelas situações. E um ponto muito especial de escorpião também é que em momentos de um desafio muito grande em que a gente busca explicações pelo emocional, explicações pelo mental, mas que às vezes é uma situação em que essas explicações elas não estão acessíveis para a gente, né? Não é possível, usando a nossa racionalidade ou mesmo a nossa forma de sentir, conseguir justificar que aquilo tenha acontecido. E quando chega nesse ponto em que não existem justificativas, né, que a gente consiga alcançar, não existem, chega o ponto da entrega, de entregar isso ao grande mistério e confiar para conseguir seguir em frente sem ficar remoendo isso. E essa entrega ao grande mistério, essa entrega ao universo, ao Deus, né? Essa entrega, ela é muito relacionada ao signo de escorpião, porque a partir desse ponto, né, em que você chega nessa situação e você consegue entregar isso ao grande mistério, você consegue seguir sem estar mais preso ao que aconteceu. É claro, considerando o que aconteceu, lembrando, guardando nas memórias, mas não tem aquele aprisionamento mais. Outra forma de aproveitar esse momento em que o Sol está no signo de escorpião é trazer para a consciência aquelas situações na sua vida que estão péssimas, que estão te fazendo mal,
que não estão boas e que não devem continuar. Porque como o signo de Escorpião tem essa relação com as finalizações, com o fim, com a morte, a gente também tem a possibilidade de pegar essa energia nas mãos e a gente escolher aquilo a que a gente precisa dar fim, assim como a gente escolhe aquilo a que a gente diz não. E por conta dessa conexão com a entrega e com esse pesquisar daquilo que está oculto, daquilo que, né, que não está sendo visto, ele traz essa conexão muito profunda também com a espiritualidade. Porque vem desse sentir, vem desse pesquisar, vem de vários lugares em que você consegue fazer essa conexão para além do mental, para além do sentimento e perceber a grandiosidade que está aí por trás daquilo que a gente consegue enxergar. Sem contar que esse mistério exerce sobre nós um grande fascínio. Aquilo que está oculto, muitas vezes, puxa a gente por esse anzol do fascínio, né? Então a gente se fascina com aquilo que está oculto, com aquilo que são aquelas manifestações inexplicáveis, aquilo que vem de um ponto desconhecido, e especialmente situações que expressam poder por meio desse oculto, desse mistério, dessa espiritualidade. Então, Escorpião é um signo que nos traz esse contato profundo com a espiritualidade, um contato profundo, transformador e altamente fascinante. E por isso traz também essa conexão com os oráculos, com todo tipo de oráculo. E tem esse ponto também do querer saber o que está oculto, saber os segredos, né? E tá tudo envolvido em algo misterioso. E como que a gente pode fazer para se conectar com essa energia de Escorpião no nosso corpo? Ela se manifesta no nosso sangue, por exemplo. Ela se manifesta também nos órgãos sexuais. Nos intestinos, porque é aquele órgão que faz essa grande transformação. E a gente pode trazer também nesse ponto de acessar o mistério, né, pelo nosso pensar. Bom, uma boa prática que a gente pode ter para acessar a energia de Escorpião no nosso corpo, como uma forma de autoconhecimento, é encontrar qual é o seu órgão de choque. Qual é o órgão do seu corpo que sofre com a somatização? Ou seja, quando você passa por processos de tristeza profunda, de dor, né, de emoções difíceis, de raiva, qual é o órgão do seu corpo que muitas vezes manifesta isso, desequilibrando a sua saúde? Esse é o seu órgão de choque, então é ele que está recebendo essas emoções e tentando transformá-las, né? Então, no seu corpo, a energia de Escorpião está se manifestando nesse órgão. E as práticas relacionadas ao signo de Escorpião são todas aquelas que trazem esse ponto de purificação e limpeza, seja do corpo, seja dos pensamentos, das memórias, dos ambientes. Toda prática que traz a purificação está fazendo esse papel de Escorpião, porque está limpando o caminho para algo novo, limpando o caminho para algo sagrado, limpando o caminho para recomeçar. E o ponto também de práticas de desapego, em que você abre mão desse controle e consegue, né, exercer isso com a sua força pessoal, né? Então exercer o seu autocontrole para se desapegar de uma situação ou de alguém ou de alguma coisa que está sendo prejudicial para você. Ou às vezes se desapegar também de algo que para você é muito precioso e que você vai passar aquilo para outra pessoa que vai dar também aquele valor, ou seja, algo que para você foi muito significativo e que você quer levar para outra pessoa para que ela também possa usufruir daquilo, cuidar daquilo da mesma forma. Então esse desapego também das coisas preciosas é também uma forma de você praticar e fortalecer a energia de Escorpião. E essa conexão também com todas essas práticas místicas
que tem esse poder mágico de transformar as coisas. E a vontade de entrar em contato com o oculto. Então, se você tem oráculos, tem o hábito de abrir um oráculo todo dia para ver ali como é que vai ser o seu dia, para ter uma dica. Então, tudo isso é um exercitar da energia de Escorpião. E como símbolos da energia de Escorpião, a gente pode trazer o véu que a gente coloca em um momento de meditação, por exemplo, que traz essa conexão entre os mundos, traz também a conexão com o caixão, com esse símbolo da morte, do enterrar e do desapegar. E outro símbolo também muito interessante do signo de Escorpião é o cofre e também a chave, porque ali estão guardadas preciosidades e a chave é o segredo para poder você acessar coisas que estão fechadas, ocultas. Então também é um grande símbolo do signo de Escorpião. O saquinho do oráculo. O próprio oráculo é um grande símbolo também desse signo. E todo e qualquer esconderijo. Sabe aquele lugar para onde você corre quando você está querendo se esconder do mundo? Esse é o seu cantinho do Escorpião. E como sugestão de cristais relacionados ao signo de Escorpião, que você pode ter aí para trabalhar durante a nossa prática de lua nova e lua cheia, eu quero trazer a granada, que é uma pedra relacionada ao poder pessoal, de muita força, o quartzo fumê, que está relacionado com os mistérios e com tudo aquilo que é misterioso, e por isso essa conexão também com o mistério, e a turmalina negra, que traz esse poder de purificação, de conseguir tirar tudo aquilo que já morreu e que não precisa mais, para você estar de volta centrado em você mesmo. E essas são as sugestões, e é interessante você lembrar de purificar esses cristais antes da imantação.